Bom dia a todos e a todas. Bom, com muita gratidão e com bastante responsabilidade que eu venho trazer um pouco dessa discussão, né, do esporte aí na pandemia, né, ainda. Agradeço o convite mais uma vez, trago aqui um abraço a todos da professora Kátia, né, infelizmente, enfim, não foi possível, mas eu espero poder contribuir um pouco com o que a gente tem estudado, né, no grupo, né, a gente tem feito aí 20 anos já de pesquisa no tema dos estudos olímpicos, e também com um pouco da minha prática, né, na rede pública, na rede municipal de São Paulo, e o que a gente tem discutido com esse fenômeno todo do esporte e o fenômeno da pandemia, né, como que a gente tem passado ou tem perspectivas, enfim. Eu queria também parabenizar a iniciativa de vocês, né, não é fácil a gente organizar eventos, eu tenho seguido vocês, assim, já há algum tempo, e percebo que esse movimento é tão importante para a gente trazer novas reflexões, novos espaços, e para a gente solidificar aí uma comunicação entre aqueles que fazem realmente o esporte no país, né, são os professores, né, os técnicos, enfim. Então, parabenizo aí a iniciativa do Instituto, parabéns. Acho que eu vou começar a apresentação, tudo bem? Vamos lá. Vocês veem a tela compartilhada, não? Entrou. Bom, como eu trago um aspecto do que a gente tem estudado, né, que é o movimento olímpico, né, o grupo de estudos olímpicos lá da USP, né, e agora lá na Faculdade de Educação, ele tem várias pesquisas acerca do fenômeno esporte, né, de uma variedade que vai desde gênero, racismo, política, né, esporte e política, entre outras, né. Eu faço parte de um subgrupo do grupo de estudos, que a gente também estuda a educação olímpica, né, então um pouco mais relacionado aí com a iniciação esportiva, com o mundo da escola também, né, mais próximo aí da educação. E a principal pesquisa do grupo, né, e da professora Kátia, as memórias olímpicas por atletas olímpicos brasileiros, né, então, durante esse tempo, ela fez uma entrevista, né, o grupo fez entrevistas a partir das narrativas biográficas com os atletas que participaram das Olimpíadas. E dali surgiram várias questões para a gente estudar, né, foram fontes de pesquisas, de mestrados, de doutorados e de iniciação científica, né, e de onde a gente percebe como fazer esporte nesse país, né, e como desde a iniciação, todas as dificuldades que aparecem nesse decorrer, né, até o rendimento, e no pós, né, quando a gente termina aí a carreira de atleta, né, e como que é esse entendimento também dos atletas que são pós-atletas, né, então a gente entende que o atleta, ele é sempre atleta, é um termo que a professora Kátia traz, que não existe ex-atleta, né, então a gente tem um pós-atleta. Enfim, essa é um pouco da nossa contribuição, né, para a gente discutir um pouco do esporte, e o que é agora esse ensino do esporte após pandemia, né, e eu acho que a gente ainda está, talvez durante aí, com outras questões, né, cada dia é um dia novo, cada dia outras questões para a gente se preocupar, enfim, né, e trazer para reflexão. Bom,
Temos 18 meses, nossa, 18 meses de pandemia, e a gente não pode deixar de registrar aqui, né, com muito pesar, são 585 mil mortes neste país. É um número extremamente triste, né, considerável, com 21 milhões de casos. Então, tornou-se realmente um número para a gente nunca mais esquecer, não é? Então, como que a gente, agora, nesse momento, né, falando agora em setembro de 2021, passado aí aquela expectativa de que a gente tinha, né, lá em março, né, deve ser só um mês, deve ser, julho deve estar voltando tudo, não, agosto deve estar voltando tudo, como que será esse novo normal, né, enfim, várias questões que a gente, durante esse tempo, a gente ficou discutindo, no Natal a gente vai se encontrar, não é? E as datas foram passando, os marcos foram passando, e as coisas foram, enfim, talvez com uma grande esperança de que a vacina trouxe, que pudesse, de alguma maneira, ser a nossa salvação, e acho que tem sido pelos números que a gente tem visto, mas que não é só isso. Mas, assim, nesse cenário que não é só nosso, que é do mundo, quantas coisas que estão acontecendo, né, e aí a gente, nesse redemoinho todo, como que a gente tem lidado com isso, né? Então, é um momento de muito desafio, a gente não tem, a humanidade não tem nenhum modelo, né, do que já foi e que pode ser usado, então a gente está numa descoberta constante, dia após dia, de várias atividades, né, então a gente aqui vai fazer um parêntese com a questão do esporte, né, e que tiveram agora, né, em setembro, um retorno estadual, né, acho que a grande maioria das cidades deve estar voltando com as suas atividades esportivas, já voltaram com as suas atividades escolares, né, e outras, né, enfim, comércio voltando, né, e aí eu vou falar um pouco, né, do que a gente tem aí de expectativas, né, e de como a gente pode, talvez, lidar com esse retorno. Esse cenário todo traz para a gente uma reflexão de que, de certa maneira, e eu abro uma aspas aí, né, esse controle que a gente perdeu, se é que a gente teve em algum dia, né, em algum momento. Mas o que eu quero dizer nessa palavra controle, talvez para a gente acomodar, no sentido de que a gente tinha uma rotina, né, você tinha expectativas, você tinha planejamento, né, dava para a gente ter uma convivência com os nossos desafios, né, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com as nossas esperanças. E essa pandemia veio para a gente chacoalhar tudo isso, né? Então, as nossas expectativas agora são outras, né? As nossas relevâncias são outras. A gente fez um repensar de várias coisas, né? E como que a gente, nesse nosso cotidiano, com todas essas novas urgências, né, com esses novos cuidados, com esses novos ritos, como que a gente tem tratado e esperançado um pouco esse retorno do esporte, né? Lembrando que o esporte ele se materializa na presença, né? Então, como que a gente, num espaço virtual, pode, de alguma maneira, tentar trazer essa reflexão ou a vivência do esporte, né? Então, como bem disse a professora Rosângela, né? Como que será que a gente vai pelo catálogo? Será que a gente vai ter os ambientes virtuais mais desenvolvidos? Talvez a gente caminhe também para outras maneiras de convivência, não? A gente está falando aqui de um fenômeno universal, como eu já disse, né, mesmo com a pandemia, que também, e o esporte, ele é assim, né, um fenômeno universal, que em qualquer momento, ele é da humanidade, posto então que a gente tem aí várias discussões no mundo, e aqui no Brasil, a gente tem várias outras questões também para a gente estar refletindo como que será esse retorno, apesar de todas as dificuldades que antes dessa pandemia a gente já tinha. E não era uma dificuldade que era de fácil trato, né?
caminhando aqui um pouco, a gente tem nesse cenário o adiamento dos Jogos Olímpicos, que até maio a gente achava que vai adiar um mês, não vai ter mais, vai suspender. Como que é uma questão de a gente suspender um ciclo, né, uma edição olímpica. E lembrando que os Jogos Olímpicos, eles são a face pública do olimpismo, ou seja, nesse ciclo olímpico, numa Olimpíada, os Jogos Olímpicos, eles são a realização deste momento, né, que ele é todo envolto por ritos, por tradições, e hoje, né, na contemporaneidade, a gente traz outras questões. Como que a gente poderia imaginar não ter uma Olimpíada? Como a gente já teve, né, nas duas guerras, como que a gente, hoje, com outro cenário, ficaria sem essa edição? Bom, enfim, com todas as discussões que vocês devem ter muito bem acompanhado, né, e foram discussões de ordem econômica, de ordem política, né, e aí a gente tem o adiamento para 2021, né, uma coisa inédita, que a gente nunca tinha vivido, a gente tem aí quebras de ritos, né, quebras de tradição, e era não somente adiar, né, então como que a gente vai trabalhar com essas outras questões, porque vários atletas aí se encontram num momento de, era o último ciclo olímpico, outros iniciando, né, então a gente tem muitas questões envolvidas, né, nas questões políticas, né, a gente sabe hoje que os jogos, né, a realização dos jogos, e Tóquio, exemplarmente, tinha toda a sua estrutura de realização dos equipamentos, né, da cidade toda programada, com muita eficiência, seriam os jogos da tecnologia, né, seriam jogos maravilhosos se a gente pudesse ter o público todo. E aí entram outras questões, né, não terá público, porcentagem de público, como que será a ida dos atletas, a gente tem aí um cenário econômico, né, porque tem todo o investimento, tem patrocínio, alguns patrocinadores começaram a deixar o apoio, não queriam as suas marcas, porque havia aí um anúncio de que seria um momento muito trágico, né? Imagina colocar todo mundo e Tóquio nesse momento que era previsto da realização dos jogos, volta com seus índices de contágio, de mortalidade também aumentados. Então, questões muito complexas, né, para trazer para a gente, para uma realização que para alguns era meramente jogos, por que não cancelar, mas que para muitos poderia ser ter uma outra releitura, não? Ter outro momento de entendimento do que realmente a importância dos Jogos Olímpicos. E claro, dali a questão dos jogos e do esporte para a humanidade. Bom, e tudo isso a gente ainda tendo que controlar, né, organizadores para quantos países vacinados, quantos países que teriam condições de participar, como que seria a abertura, né, como que seria toda essa realização, né? Então, várias questões para a gente, enfim, de uma complexidade absurda, não, para a gente poder realizar mais uma edição, né, e não era só apenas uma edição como as outras previstas. Bom, nisso a gente tem aí a quebra de um ciclo olímpico, paralímpico, desculpa se eu errado aqui, se é o paralímpico, é paralímpico, né, onde a gente tem quebras de rituais, né, quebras de tradição, e talvez início de outras, né, o que eu trago para a gente pensar aqui é que os jogos, desde a era antiga, né, eles trazem muito do peso, né, do que representava para a época e para a humanidade na época, né, assim, para a gente,
para os dias atuais, né? E que a gente, no início mesmo de quebrar um ciclo de 4 anos, a gente já percebe que alguma coisa vai mudar, não é? A tradição, né, também, a gente percebe, por exemplo, a questão do fogo sagrado, né, então a gente tem uma interrupção da tocha, né, da passagem da tocha. Ela é iniciada no período exato do acendimento, mas ela é depois interrompida por conta de toda a estrutura, de toda essa crise sanitária que a gente estava vivendo, né, um pouco mais no pico. Há uma redução dessa passagem, né, então tem toda uma modificação, né, os atletas, né, pensando aí, né, nessa preparação, várias incertezas, né, se eles iriam, se o país iria dar condição deles participarem, se teria vacinação antes, não, se iriam vacinar, se iriam depois, como que seria a aclimatação, e ele volta a falar, né, então vários atletas, e aí pensando que seria a sua última participação, e pensando que nesse tempo, de tantas incertezas, de tantas dificuldades, como que a gente tem essa preparação desses atletas, né? Havia aí um medo, né, de ir do contágio, e a gente está falando de uma coisa importantíssima, né, de uma urgência de preocupações, né, no sentido de como que eu vou estar seguro participando. E aí a gente começa a ver a fala de vários atletas que, sabendo de todas essas dificuldades, sabendo de todo esse cenário, encaram com coragem a sua ida, entendendo de toda a preparação, de todo o comprometimento de vida, né, com a sua modalidade, e aí partem as delegações lá para Tóquio, né. Existe aí sim uma ansiedade tamanha em todos, não só nos atletas, mas comissão, jornalistas, quem vai fazer cobertura, acompanhamento, estrutura da cidade, não é? E porque aí tem muita coisa em jogo, né? Patrocínios, né? O que vai ser depois, né? Depois desse ciclo. E aí a gente já pensando que é um outro ciclo de 3 anos, né? Então já encurtamos aí esse período para Paris. A organização própria dos jogos, né? Os locais, público, entrega de medalha, né? Protocolo sanitário, né? Então lembrando que na abertura a gente viu as delegações com poucas pessoas e outras delegações com mais pessoas, né? Então cada comitê olímpico teve lá o seu cuidado, do Brasil foi muito rigoroso, né? Pelo que a gente sabe aí, não teve nenhum contágio aí durante o período, né? Então foram felizes aí nesse protocolo. E aí, assim, como que seria fazer esses jogos? Né, e aí já entra um pouco nessa expectativa de 12 mil atletas, mais ou menos, aí nessa competição, né, com comissão, com uma cidade que também estava aí vivendo o retorno aí desse número aumentado de contágio, né. Então, olha quanta coisa a gente tinha contrária a uma realização com toda a sua simbologia, com o peso da simbologia que a gente traz dos Jogos Olímpicos, né, que é da superação. E felizmente, né, a gente conseguiu, né, quando eu falo gente, acho que todas as pessoas que tiveram, de uma maneira, o comitê japonês também, foram muito felizes de trazer uma ressignificação, né, pensando que o maior evento planetário, ele pudesse ser, para a gente, uma inspiração, trazer sinais de esperança para a humanidade, de que é possível, porque o esporte é claro, né, esses momentos de superação. Tantos atletas com muitas dificuldades de treinamento, de ida para continuidade, enfim, de estabelecimento mesmo, seria um cenário ideal para a gente respirar, né? E acho que a gente, com certeza,
no início mesmo, na abertura, a gente pôde perceber como foi importante ter realizado os jogos, né? Muita coragem, bastante ousadia, muita gente envolvida, muito estudo, né? Ciência ali do lado o tempo todo, e até porque a gente tinha algo que era totalmente desconhecido, né? Como realizar uns jogos com protocolos extremamente rígidos, que não permitiam aproximações, que não permitiam o congraçamento das nações, né? Que é o que a gente tem aí de perspectiva para jogos, né? Quando as nações, né? Quando os países se encontram, quando os atletas se encontram. Então, como que seria isso na Vila Olímpica? Né? Como que seria todo esse trato, né, de concentração, de ida para os locais de competição, alimentação, enfim. Então, olha o estresse todo que a gente estava passando, né? Quem estava vivendo aí os jogos, né, percebeu. E aí, nessa edição, a gente tem coisas que saltam, né? E a principal delas foi a questão da saúde mental. Até no momento que está todo mundo, né, uma grande parte aí da população também, enfrentando as suas questões. E ali a gente começa a ver outras questões aparecendo nos jogos de uma maneira muito mais clara, né? Então, a gente tem aí a participação e a não participação da Simone Biles, né, que traz aí questões de várias discussões. Tem outras questões que a gente percebe durante os jogos, a manifestação política dos atletas, né, porque até então os atletas não podem se manifestar, né, a gente já teve punição, inclusive aqui no país, né, por seus comitês olímpicos e fora, então é uma coisa muito rígida disso. E a gente começa a perceber que todo esse movimento que acontece da humanidade, ele também começa a acontecer nos jogos. Os atletas começam a levar a sua voz, né, eles começam a levar as suas questões, seja para uma manifestação no pódio, seja para um momento de entrevista, seja para a sua prática, no momento mesmo da competição. Né? Então a gente começa a ter outras abordagens ou outras observações de uns jogos assim que entram realmente para o nosso para nossa memória, e com certeza ele inicia um outro marco. São outras questões que agora a gente tem para a gente estudar e até para a gente pensar esse fenômeno do esporte na sociedade. Bom, e como não pode deixar, né, de ser, né, como as Olimpíadas, elas trazem esses reflexos, né, e a gente que trabalha com esporte, e aí a grande maioria, a gente tem aí nesse mundo olímpico o nosso modelo também, né, seja de rendimento do atleta como um herói, né, como um mito aí do herói acompanhando, aquele que supera todas as suas dificuldades, e a gente percebe que todas as narrativas dos atletas também acompanham, né, e vem reforçando isso. Então, nesse momento, há um retorno para a sociedade de como é essa prática esportiva, né? E aí, nesse momento em que está todo mundo aí buscando ideias ou outros modelos, o esporte, ou mesmo uma concretização desses Jogos Olímpicos, trazem para a gente refrescar um pouco aí as nossas abordagens. Então, a gente começa aí com a reinvenção desses modelos pedagógicos. Claro que, falando aí em modelos pedagógicos, parece que a primeiro momento a gente tem, falando de escola, né, como que a gente continua esse momento híbrido, que num primeiro momento foi tão somente virtual, e agora caminhamos para esse momento mais de retorno gradual. Mas como é que é esse momento para a educação física como componente curricular? Né? Da prática, da vivência corporal, né? Então aí a gente traz o esporte, que como a gente sabe, como que a gente faz a prática esportiva de uma maneira à distância, sem contato,
né, num primeiro momento que ela não poderia nem acontecer, porque a gente nem sair de casa, né, estava saindo, o corpo, como que é a nossa relação nesse tempo todo, né, que a gente fica isolado, que a gente precisa ter distância, e como que é esse retorno na escola, ou essa ausência da escola por vários dias, por vários meses, né? Então, quando a gente fala da reinvenção desses modelos, né, como que a gente ressignifica, então pensando em tudo aquilo que a gente pôde perceber de uma chacoalhada, e eu vou chamar assim de um termo, chacoalhada olímpica que a gente teve, né, apesar a partir dos Jogos Olímpicos, a gente traz então para essa vivência, e agora com o esporte retornando aí na maioria das cidades, e nas escolas também, como que a gente faz essa aproximação? Pensando que a gente ficou aí 18 meses no intervalo, que a gente percebe que esse retorno tem sido tão importante, porque como que a gente ficou com interação? Como que a gente pôde, nesse tempo todo, trabalhar as emoções? Né? Então a gente viu várias coisas, e eu não quero ser repetitiva, né, mas assim, só lembrando, né, a questão do isolamento das crianças, dos jovens, né, ficar com a família, as relações familiares, não é? Então, agora a gente retorna, depois de 18 meses, a gente não vê mais aquele aluno, e quando ele retorna 18 meses, ele já está com, às vezes, 5 centímetros a mais alto, né, com um corpo diferente e não trabalhado. Então a gente também percebe da questão do corpo voltando para um ambiente que também tem toda a sua modificação, né? Então falando da escola, que tem toda a sua os seus cuidados, né? A sua conduta ali para não ter contágio, enfim. E aí a gente tem a volta do esporte, que é diferente. A gente tem feito adaptações, não é? Acho que todo mundo está pensando, quebrando a cabeça aí de como fazer essas adaptações. Vários professores continuaram lá com as suas aulas, né? Como a gente tem feito aqui. Então, eu fazia a minha aula, o aluno, né, se colocava uma câmera e também aparecia, e a gente tinha os vários quadradinhos ali, com todo mundo participando, fazendo o mesmo movimento, participando de alguma maneira, né. Então, foram modelos que a gente foi encontrando, né, e acho que se a gente parar, vários modelos aí foram descobertos, e acho que essa é uma capacidade que a gente tem, né, dessa adaptação ao difícil, essa adaptação ao que precisa ser, porque é da sobrevivência do humano, né? Então, e entendendo que o corpo ele é tão necessário de estar presente nesse trato de emoção, de relações, né? Então não dava mais para a gente só deixar de lado. E a gente também percebe que a educação física ela teve um trato diferente como componente curricular nesse novo cenário, né, onde que os alunos também tiveram que aprender a conviver com uma outra realidade, né, de agora por câmeras, por distância, né, mas ela estava presente lá. E eu acredito que isso também tenha sido bom, né, tem acho que um lado bom para a gente também repensar que a educação física, ou mesmo o esporte, ele também tem outras questões para a gente abordar aí, não somente do refinamento do gesto, do condicionamento físico, não é? Então são coisas que eu acho que a gente pode ter, perdemos muito, sim, com certeza, mas por outro lado, acho que a gente trouxe outras considerações para a gente compor daqui para frente, não é? E é incrível, né, como que a gente, assim, passa por esses instantes e volta, né, de isolamentos, de distanciamentos, com a falta até de uma expressão facial, né, porque a gente está com máscara o tempo inteiro, ou deveria estar com ela o tempo inteiro, né.
E aí a gente tem uma outra dificuldade, outras leituras, né? Então, o meu corpo agora, ele precisa de outros códigos, né, para entender o corpo do outro. São questões para a gente pensar, né? A gente não tem resposta e eu acho ótimo isso, mas são coisas para a gente estar percebendo como todo esse modelo, toda essa reinvenção, toda essa esse retorno ao esporte, ele vai ser diferente, ele já é diferente. E não é que a gente vai ter, e acho que estranho essa coisa do novo normal, é uma coisa que eu não sei, acho que me incomoda um pouco, né? A gente vai ter outro modelo, né? Outra coisa para a gente viver. E eu acho bom, porque talvez a gente, eu acredito que a gente tenha coisas legais para trazer, momentos de que outras necessidades vão ser abordadas que talvez antes a gente não desse tanta importância. Bom, aí a gente, como que esses Jogos Olímpicos, eles podem ser entendidos nas escolas, ou mesmo no clube, ou na iniciação esportiva? Primeiro, porque aí a gente tem uma outra coisa muito, muito assertiva e foi feliz do COI de trazer as modalidades que têm um apelo junto aos jovens, não? É uma renovação que era necessária, né? E a gente viu, e a gente brasileiro, né, aqui vibrou muito com essas novas modalidades inseridas, né, com novos cenários, né, com uma faixa etária diferente que a gente não via, né, uma garota aí de 13 anos, né, um fenômeno Rebeca também estourando, né, a gente saindo de um lugar que antes era muito de lamentação e indo para lugares de destaque, apesar de tudo. A gente tem ideia que a gente viveu aí ainda um restinho de um ciclo muito bem trabalhado, talvez de 2016, né? Então a gente percebe que teve aí um residual, né, de um trabalho bem feito de 2016 e que a gente ainda percebe nesses medalhistas, nessa participação toda que a gente teve nessas Olimpíadas. E, de novo, a gente tem as histórias de superação, né? De todas as dificuldades que a gente, enquanto país, tem com a realização do esporte. Então, praticar esporte nesse país, ele já não era fácil. Então, a gente sabe aí a realidade das secretarias de esporte, que tem, acho que a menor, e as que têm a secretaria, porque grande parte das cidades, elas são departamentos, né, ou são conjuntos, duas secretarias, três departamentos, né, cultura, turismo, educação, e a gente percebe como essa verba, ela é diminuta a cada ano, né, o que dificulta a execução dos planejamentos, que tem uma carência muito grande. Né? Então, a gente percebe que aquilo tudo que a gente tinha antes, né, e isso acho que veio gritando na pandemia, todas as nossas mazelas, elas ficaram expostas muito, muito, assim, para a sociedade. Né? A gente vê um sistema público de saúde, a gente vê a educação como foi muito sofrida, porque a gente não tem estrutura alguma para que pudesse dar uma continuidade, né? E sem contar outras coisas que a gente tem aí de dificuldade no país. Ou seja, como que a gente, apesar de tudo isso, chega e faz bonito nos Jogos Olímpicos, né? Então, é importante um planejamento a longo prazo, sim, e acho que cada vez mais, e acho que aí fica uma lição para a gente, né? Uma lição, acho que é muito coisa de uma demanda que talvez não seja nossa, mas acho que fica talvez um alerta, né, para a gente perceber que esses momentos que a gente tem de dificuldade, a gente precisa trazer para as nossas cidades essa discussão, sim, porque a gente percebe a transformação que está acontecendo urgente no mundo, né, rápida, né, muito rápida, e como que a gente ainda pode, de alguma maneira, entre aspas, aí, sobreviver a isso tudo que tem acontecido, né? Como que essas relações que o esporte traz para a gente, e aí eu trago um pouco dessas manifestações, desses valores no esporte, eles são importantes para a gente, enquanto sociedade,
perpetuar um pouco dessa humanidade, né? Então, pensando nesses valores que eu trago agora, eu gostaria que vocês pensassem, né, quem acompanhou os jogos, um pouco deles, em que momento você lembra de alguma cena, de algum lance, enfim, que tivesse o respeito, né? E aí eu vou falar um pouco dos valores olímpicos, né? Eu trago um pouco para a gente pensar. Como que a gente, quais momentos que você viu ou percebeu determinação, a inspiração, excelência, coragem e igualdade? Então, primeiro que a gente, assim, no momento de ida, né, até para os jogos, a gente percebe a dificuldade que esses atletas tiveram para se manterem, né, assim, condicionados, para estarem ativos. Então, treinando na sala de casa, treinando no apartamento, treinando, sabe Deus onde, porque estava tudo muito restrito, né? Então, cada um teve que se reinventar também, com uma dificuldade aí, né, e com uma desigualdade entre os países. Então a gente já começa, né, a própria ida para essa edição com vários valores aí que estão estremecidos ou que fazem a gente pensar. A gente tem uma releitura aí desses jogos para a gente pensar com relação à cultura esportiva. Qual a importância que os Jogos Olímpicos têm para a gente, enquanto sociedade, enquanto para a iniciação esportiva, porque a gente usa desse modelo o tempo inteiro, né? E é claro que quem pratica esporte, quem está iniciando, tem sim o seu ídolo lá na frente, né? Então se espelha num medalhista, ou naquele que se superou, que tem uma história que talvez tenha uma aproximação com a sua história de vida, não é? Então, isso tudo vai fazendo a gente repensar a importância e por que esse fenômeno esporte e por que a gente tem esse movimento olímpico tão marcado nessa sociedade agora, 2021, e que a gente pode muito tranquilamente levar para as escolas e para os centros esportivos, enfim, para a gente discutir como a sociedade tem sido, sabe, de alguma maneira, ou reprimida, ou deixada de lado, ou que a gente pudesse aí, enfim, trazer essas questões que eu digo extra-quadra para a gente fazer essas reflexões, sabe, dentro da quadra. Era isso. Bom, eu trago aqui um pouco para vocês da das nossas mídias, né? Então, a gente tem o nosso jornal, né? O Olimpianos. A gente tem uma página no Facebook, no Insta, tem uma página no YouTube também. Então, eu convido vocês. A gente tem várias lives que a gente tem feito aí com várias questões, né? Das mulheres no esporte, sobre racismo, enfim, da preparação de um ciclo, o que é uma quebra de um ciclo olímpico. Eu convido vocês a pesquisarem um pouco, né? Tem um material muito importante, muito denso, muito variado, diversificado também, que eu acho que pode ajudar aí nas pesquisas e até na própria criação e planejamento de outras atividades que a gente possa desenvolver nesse momento de desafio que a gente tem. Bom, o que eu queria aí trazer para vocês era essa reflexão, né? A gente não tem modelo fechado, né? A gente tem aí questões para a gente pensar o tempo inteiro, porque são questões que a gente ainda não sabe como vai ser, né? Mas o que eu percebo é que a gente tem hoje uma oportunidade imensa da gente poder trabalhar essas questões que estão à flor da pele da sociedade no esporte. E a gente tem que discutir isso.
A gente tem que trazer para dentro da quadra, para dentro das pistas, para dentro das raias, essas questões que a gente percebe que estão escancaradas nas nossas caras, assim, tá? Bom, enfim, espero ter contribuído com vocês um pouco, e aí acho que não sei se a gente tem um tempinho para conversar, e estou aqui à disposição. Muito obrigada. Professora Zimmermann, nossa, que alegria ouvir suas palavras, né, e nos trazer reflexão de todo esse momento atual, né, não só das questões contemporâneas, de viver um momento pandêmico, mas também sobre o esporte de alto rendimento, de todo esse fluxo de adequação, né, porque não deixa de ter questões muito diretas, como o movimento olímpico, as questões mercadológicas ligadas a esse evento de alto rendimento, mas há uma questão, você que estuda e também permeia sobre a questão de saberes para a docência, da iniciação esportiva, é um questionamento que gostaríamos muito de saber suas impressões, enquanto pesquisador, enquanto docente, da iniciação esportiva, onde a gente tem visibilidade de corpos, né? Corpos femininos, corpos negros, corpos esquecidos por políticas públicas. O esporte é um fator de proteção social, né? Em que um discurso, uma frase muito conhecida, uma frase feita de que transforma as vidas e que pode ser um caminho. Quando esses corpos chegam ao alto rendimento, um dos cenários que a gente vem analisando, principalmente aqui no nosso país, a militarização do esporte de alto rendimento é um caminho? Olha, primeiro que eu acho que a gente precisa entender o que a gente está falando de militarização do esporte de rendimento, né? Acho que a gente tem, o que eu entendo é assim, às vésperas da nossa realização aqui em 2016, a gente tem os Jogos Militares, e há um entendimento que, para os atletas, veja, a gente primeiro tem que ir lá atrás, acho que a gente historicamente tem uma coisa muito próxima do militar, né, no esporte aqui no país, né, a gente não pode esquecer que a educação física começa por ali. E aí, quando você traz essa militarização, eu não sei, tá, se a gente está falando da mesma coisa, mas assim, os atletas começam a ter as suas patentes, entram para os serviços para ter oportunidade de treinamento, né? E a gente sabe hoje que muitos conseguiram até chegar a esse ciclo porque tiveram essa condição, né? Eu não acho de que isso seja ruim, né? Desde que a gente esteja falando dessas coisas, tá? Eu acho que é mais uma oportunidade, mais um campo para que isso tenha a acontecer. Se a gente for pensar em nível governamental, de Estado, a gente não tem apoio qualquer, e aí, falando de 2016 para cá, para a realização ou para a continuidade e permanência desses atletas, que a gente está falando de rendimento, para a sua continuidade de carreira. Então, eu percebo que foram maneiras que foram usadas, ou estratégias, para que houvesse essa participação desses atletas. Até porque o Brasil também estava participando dos Jogos Militares e também queria fazer bonito, era um momento de você experimentar, né, fazer experienciação dos equipamentos, né, e aí há uma continuidade de alguns atletas nessa condição. Eu não sei se é isso, Rosângela, que você está se referindo. A gente, claro, hoje tem uma consideração do militarismo de outra lente, isso preocupa, sim. Quando a gente fala das escolas militares, talvez seja outra questão, né? Mas falando nesse cenário de esporte, eu tenho essa consideração.
Eu acho é tão complexo que é até tema de uma outra palestra, né, professora? Uhum, uhum. É bem complexo. Mas há muitos professores inscritos aqui que estão no universo da iniciação científica, da iniciação esportiva, perdoe-me. É, você que teve a experiência de promover, né, de pensar, promover e implantar projetos de iniciação esportiva, muito importante ouvir sua experiência sobre fatores que dificultam e que facilitam a questão de efetivar políticas públicas nesta área. Bom, primeiro que é a falta de continuidade, né? Acho que isso é notório, acho que é uma grande questão que a gente volta sempre a falar. A gente tem planos de governos, né? E a gente não tem planos de Estado, né? Então, enquanto Estado, a gente não tem. Vi alguma coisa no chat aí perguntando do Plano Nacional de Esporte. Infelizmente, algum tempo ele precisa, sim, ser colocado a, a prática, né, ou repensado, enfim, mas eu consegui participar de alguma edição dessas, me faltou a palavra, mas quando a gente faz as discussões regionais, depois estaduais e vai para nível nacional, e a gente percebe a dificuldade que a gente tem num país tão complexo, tão continental que a gente tem, e desigual, né, para a gente poder fazer realmente essa política vingar. Pensando na nossa cidade, pensando no que a gente pode fazer, primeira coisa que eu acho que a gente precisa, sim, é ter clareza do onde a gente quer chegar, para quem a gente está fazendo esporte. Né? Vou falar muito cruamente de esporte, tá? Então, o pessoal da educação física me perdoa, mas eu acho que o esporte precisa sim ter lá o seu espaço claro dentro da educação física, dentro da escola. Não é um pelo outro, mas são as duas coisas, um componente muito bem esclarecido, acho que não há dificuldade nenhuma quanto a isso. Veja, muitas cidades só conseguem a entrada das crianças ou da iniciação esportiva pela escola, porque há uma carência de clubes esportivos ou de espaços públicos para que essas crianças possam ter essa iniciação, ou até o primeiro contato com o esporte. Então, a escola acaba sendo um ambiente muito importante para que isso venha acontecer. Eu não consigo imaginar um plano nacional de esporte que não contemple a educação junto. E elas não conversam. Eu acho que é importante a gente falar de política pública e colocar a educação junto. Não dá para a gente falar esporte, iniciação esportiva sem a escola estar pensando junto também. Pensando até no próprio equipamento físico, uma quadra, né, até uma questão de professores que são habilitados também. Então, veja, eu acho que a gente tem muita coisa para cutucar, né? Acho que tem muita coisa para a gente sentar junto, para a gente pensar junto, né? E pensar a longo prazo, né? Eu quero que essas crianças tenham a oportunidade de praticar esporte até quando elas queiram e não onde elas podem. Então, se elas queiram praticar até os seus 80 anos, que ela tenha espaço, tenha condições para isso. E o que a gente vê não é nada disso, né? Professora, a gratidão, obrigado por dividir conosco sua experiência de pesquisa, docência e gestão nessa área. Muito obrigada, né? Receba aí todo o nosso carinho e agradecemos também aí a professora Kátia Rubio, que possibilitou, né, esse contato e nos concedeu essa pérola que é a Maria Alice Zimmermann. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço.